Fala galera, beleza? Francisco aqui na área, gravar mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui, tomando meu chimarrãozinho aqui, ó, né? Um bom velho gaúcho. E aí, qual é a ideia de hoje, tá? A ideia de hoje eu vou trazer um vídeo, a gente teve fazendo, criando LLD, né? E aí eu vou usar ali um template que a gente já usou, criando LLD. Vamos dar uma sequência, eu vou mostrar como criar hosts prototypes, tá? Vai ser uma abordagem bem simples, rápido, eu já tô com o ambiente pronto aqui. E eu vou mostrar para vocês alguns detalhes, o que tem, campo que a gente tem que preencher, prestar atenção nos filtros, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática, beleza? Já estamos aqui nos nossos ABICs. Nós tinha criado no outro vídeo lá sobre LLD esse template LLD. E o que mudou? Para a gente criar hosts prototypes, a gente tem que entender que a gente tem um template que faz a discover, que é o template que a gente já tinha, e eu criei um outro template, que esse template será atrelado aos hosts criados. E aí assim os itens estarão lá dentro, tá? Então, se nós for analisar aqui, nós temos as duas discovers que a gente tinha criado lá, só que esse cara aqui, essa discover, ele está criando itens no host que tem, que está atrelado, e também estou criando hosts prototype, que é onde a gente vai utilizar o outro template, tá? Vou clicar aqui, tá? Ah, só mostrar aqui, lembrando que tem os mesmos filtros que tinha, tá? As LD macros, tá? Que a gente usa o JSON Path para criar essas macros de LLD. E eu fiz um filtro para trazer só o Francisco Cunha, tá? Então ele só vai criar o host. Aqui eu estou simulando um cenário como se eu estivesse pegando dados de cliente, tá? Aí, para vocês verem, ó, ele é uma discover de item dependente. Então aqui no template a gente tem um item onde traz as informações do cliente. Aqui tá Francisco, 30 anos, a cidade natural de qual é a cidade natal, telefone, profissão, estado civil e quantidade de filhos. Imaginando que fosse um formulário que, ou até vamos simular, sei lá, daqui a pouco é um ODBC que você fez fazendo uma carry no banco, precisou, então, tá? E aí tu precisasse criar hosts prototypes para cada cliente, tá? Então, se nós for aqui em host prototype, aqui tem algumas informações bem legais, que aqui é onde a gente vai criar o que vai ficar lá no nosso host. Eu usei a macro nome para ficar como host name do nosso host, e o visível name eu botei um cliente, né, traço, e a macro. Ele vai criar, vai ficar lá cliente traço Francisco Cunha. E lembrando que a gente pode usar duas macros globais dos ABICs depois para outras coisas, como a host que me traz o host name, ou a host name que me traz o visible name, tá? A gente tem que ir aí lá na documentação, vou deixar o link da documentação, que diz aonde a gente pode usar essas macros, como em chaves de item, triggers e alguns outros locais, como tag, outros lugares que a gente pode usar essa macro para estar nos facilitando na hora de nós configurar o nosso ambiente, tá? Aí você pode botar ou não interface, você pode definir num host group, qual host group vai ficar. Você pode criar um host prototype. Por exemplo, se eu colocasse aqui a macro nome, ele iria criar um nome, né, um host group com o nome de cada cliente, tá? Mas aqui não é o caso que eu fiz, tá? Botei uma tag também, tá? Com a macro nome, tá? E foi isso, beleza? Então, se nós virmos aqui no template, a gente já tem o host criado, que é o cliente Francisco. E aí, esse template que eu criei aqui, ó, eu criei itens. Então, qual é a diferença de um para o outro, teoricamente? Em vez de eu criar os itens lá na Discover para criar os itens no mesmo host, eu criei um outro template como se eu tivesse, como se eu tivesse criando o item para esse host, tá? Lembrando que ele vai descobrir o host e vai atrelar esse template. E aí tem algumas configurações que a gente tem que fazer. Aqui eu estou simulando, tem informações que eu não tenho como trazer igual um ambiente real. Eu criei um JSON aqui no script só para simular,
tá? Mas lembrando que essas informações vêm da LLD. Então, geralmente a gente faz isso via API, ou, por exemplo, um equipamento que a gente tem uma controller. Vamos imaginar uma controller que a gente tem diversos APs nessa controller, access point nessa controller, e eu quero criar um template para controller, pegar as métricas da controller e através da controller, cada antena eu quero que vire um host prototype com as informações da antena, tá? Então, e você não está indo fazer a requisição na antena, você está trazendo todas essas informações através da controladora. E é possível isso. Já fiz com Aruba, com Rucos, com Cisco Prime. Então tem muito, dá para fazer. É uma coisa usada muito no mercado fazer esse tipo de informação, tá? E aí, como vocês, vou pegar aqui o nome do host e vou botar aqui no Laced Data. Ó, e aí ele trouxe as informações. Então, vamos imaginar que lá o Francisco faz parte da controller, tá? Ó, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Tem o host que vai fazer a descoberta, esse aqui. Que tem o Francisco. Eu criei um host aqui com meu nome só para fazer a descoberta. Beleza? E esse host, ele descobre hosts prototypes, que é esse outro host aqui, que é o cliente Francisco, tá? E aí ele está trazendo as informações lá do Francisco, tá? Esse é o cenário que a gente tem que imaginar, tá? É que, como é um laboratório, não tem alguns equipamentos ou uma API para simular exatamente isso, né? Pelo menos eu não achei na internet uma API que eu conseguisse simular isso, tá? Então eu fiz dessa forma, botando o script ali com o resultado em JSON para nós poder simular, tá? Mas a ideia é essa, assim, é passar para vocês é, uma visão de como a gente pode construir usando, né, os recursos dos Zabbix. E vamos pensar assim num cenário que o cliente de vocês tem 30, 40, 50 lojas espalhadas pelo Brasil, ele tem uma única, eu estou dando exemplo de controladora porque é o mais comum, tá? Mas assim, ele tem uma única controladora no data center dele e que tem diversas antenas espalhadas pelo Brasil e todas são controladas por aquela controladora. Então a gente consegue criar um único template e aí o cliente pode botar quantas antenas ele quiser, dinamicamente vai ir descobrindo e você não vai ter toda vez que ele sobe uma antena na controladora, você tem que ir lá cadastrar na mão. Entendeu? Então a ideia é que cada vez a gente deixa o nosso monitoramento mais automatizado, mais dinâmico possível, para a gente não ter trabalho toda hora, esses trabalhos manuais, né? Então é entender como a ferramenta funciona e tentar entregar tudo o mais automatizado possível. Tá? Eu até peço para vocês que deixem comentários se ficou com dúvida. Se precisar de ajuda para criar alguma coisa do tipo também, pode me chamar ali no LinkedIn, botar um comentário no YouTube, que a gente vai se ajudando aí e cada vez fortalecendo mais a nossa comunidade. Beleza, galera? A ideia do vídeo de hoje era essa. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, como falei anteriormente. Curte, compartilha, dá um joinha. Isso ajuda muito. Valeu, galera. Obrigado.